Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Entre Mulheres. Esse é um espaço para falar tudo que é importante sobre o universo feminino. Sou Denise Vasconcelos, sou host desse podcast. E hoje a gente vai trazer informações, novidades, dicas de saúde, tudo que é importante para a saúde da mulher. E quando a gente fala em saúde da mulher, se tem uma coisa que sempre traz dúvidas, sempre traz alguma curiosidade, é a sexualidade. Hoje a gente está com uma convidada muito importante, muito especial. E nós vamos aprender tudo sobre libido, sobre prazer, sobre sexualidade feminina. Seja bem-vinda, Janaína Stricama. Obrigada por esse convite, por ter me chamado e ter aqui. Estou me sentindo realmente honrada. Seja muito bem-vinda. Janaína é terapeuta sexual. E eu vou deixar que ela se apresente para vocês. Então, terapeuta integrativa sexual, onde trabalho com mulheres, casais e... O que faz, né? O que é que faz? O que é que a gente faz? O que é que você faz? O que eu faço? Não tem como falar sobre terapia integrativa sexual sem dizer o porquê. Qual o motivador que vem as pessoas até uma terapia sexual? Normalmente porque elas já estão com algumas dores. Dores essas que têm a ver com o âmbito da sexualidade, mas não propriamente com o sexo. Sexualidade não é sexo. Isso é importante a gente diferenciar, né? Muito. Sexualidade não é sexo. Porém, o sexo ele vem com uma vertente dessa sexualidade. Aí, voltando para a pergunta, o que um terapeuta integrativo faz? Ele vai trabalhar na corporeidade da pessoa. Ou seja, é entendido que o corpo ele guarda memórias. Memórias desde a infância, desde a gravidez, e isso vai levando, gerando, passando de um ciclo para o outro desta pessoa e gera hoje a sua personalidade. Né? A sexualidade ela é um eixo de um bem-estar pessoal, que leva a um reflexo nas outras áreas da vida também. Isso é bem interessante, né? E Então, na terapia sexual, por exemplo, você atende mulheres, atende homens, atende casais, né? Todos com uma... Inicialmente, né? Como você falou, com uma busca por algum incômodo na parte sexual. Mas que pode estar relacionado com outras questões ou bloqueando outras áreas. É assim? exatamente. O problema é que as pessoas não entendem isso. Estou com problema no trabalho, estou com problema na família, estou com problema com amigos, estou com problema com meus filhos. Quando a gente fala de sexualidade, esse eixo central ele vai ter um reflexo interno. Tem uma fala que eu digo o seguinte: sua vida é exatamente igual ao seu orgasmo. É uma afirmativa, não é uma interrogação. Então, quando eu pergunto para a pessoa, sua vida é exatamente igual ao seu orgasmo, o que é que você pensa a respeito? E aí eu digo, eu tenho um corpo espiritual, mental, emocional e tudo isso afunila lá embaixo. Nossa sexualidade é um eixo e aqui embaixo é um reflexo do que vem aqui em cima. Então, se eu estou com problemas no trabalho, eu vou olhar para essas dificuldades. Quando eu falo problemas no trabalho, é o eixo da criatividade que também está inserido na sexualidade. Criatividade, resolução de problemas, liberdade interna. Liberdade. Quando eu falo liberdade interna, não quer dizer libertinagem. Liberdade interna, liberdade de você fluir sem tabus. Liberdade interna de a pessoa entender quais são os valores dela e dessa base, ter uma base e levar essa base para a vida. Eu imagino que a sexualidade é um universo, né? Para a gente explorar, é uma coisa extremamente complexa, como a Janaína está falando, que vai abranger várias áreas, que vai influenciar várias áreas. E, inclusive, eu trouxe várias dúvidas aqui para perguntar para você. Mas, para a gente entender desde o começo, o que normalmente chega até você? Qual é ali a pontinha do iceberg, que a partir daí você começa a desmembrar tudo isso, entender quais outras áreas essa pessoa está bloqueada ou comprometida? O que de cara chega para você de forma mais comum? Estou com dor no ato sexual.
Não consigo me conectar com meu parceiro. Eu amo essa pessoa, mas eu não consigo ter prazer. Eu quero essa pessoa do meu lado, mas eu não tenho desejo sexual por ela. Tudo isso ele começa muito lá embaixo, né? Quando eu falo lá embaixo, não é só no genital. É um processo que também tem as memórias que estão colocadas lá dentro, e isso reverbera, repercute em toda a vida, repercute em todos os outros âmbitos. É o seguinte, quando a gente olha para um corpo, como no olhar da terapia integrativa sexual, eu vou olhar para esse corpo como se fosse um grande, um grande edifício, uma grande corporação, uma Uhum. empresa. E nessa empresa, eu tenho os andares, que um andar ele não funciona sem o outro. Vários setores, né? Exatamente. Então, dos setores que estão ali embaixo, que tem a ver com a libido, com os medos, essa parte que baixo é esse, exatamente na nossa onde a gente está sentado. A gente senta ali, é o nosso primeiro ponto de poder, que tem a ver com o desejo de andar de vida, que tem a ver com a vontade de abraçar a vida, a libido em si. E sem libido não dá para viver. Sem libido não dá para você conversar com alguém, você não tem força de vontade. A libido ela é um motivador. E enquanto a gente olha para essa libido, o que é que está bloqueando essa pessoa para se relacionar, para enfrentar o patrão, para poder falar o que quer para a outra pessoa, mesmo que ela goste, para conseguir dar limites. E muito Criatividade, importante. né? Para gerar novos projetos, né? Exatamente. A criatividade já está um pouquinho mais acima. A Uhum. criatividade está aqui no quadril, né? Uhum. Exatamente nessa sexualidade. Eu tenho um quadril preso, eu tenho um quadril solto, eu consigo determinar as minhas escolhas, eu consigo ser decisiva. Tá tudo nessa região do quadril. Eu consigo resolver problema. É sexualidade. Resolução de problema é sexualidade. E isso traz o bem-estar. Sobe, tem emoções, sobe, tem aqui o amor próprio, a autoestima, sobe, tem a força da vontade de falar, sobe um pouquinho mais o processo intuitivo e também ligado à espiritualidade, que não é religiosidade, mas sim a sua conexão com a sua forma divina, mais pura, energia. Mas isso é todo um contexto que é o olhar que a gente vai traçar e é engraçado porque quando as pessoas chegam aqui, muitas vezes eu vejo como se elas estivessem com placas. Eu falo que é um grande edifício, mas o elevador que sobe e desce para comunicar entre os setores, ele precisa estar livre. Ele precisa estar solto, ele precisa estar comunicando com cada um, porque um setor não vai fazer o trabalho do outro. E nem vai fazer de forma isolada, né? Não, Que não na vai. verdade é o grande pensamento, né? É a grande linha de raciocínio da visão integrativa, do trabalho, de forma integrativa, do trabalho multidisciplinar. Você estava falando e eu estava imaginando o meu trabalho em si dentro da ginecologia, onde muitas vezes eu recebo também essas pontinhas de iceberg com mulheres com dificuldades de ter relação porque não tem lubrificação, com mulheres com a libido que não é mais a mesma e que relacionam com o pós-parto, com a menopausa, com o momento de vida que não está sentindo a vontade com o corpo e fixam aquele resultado que ela gostaria de ter com a parte genital, com a parte hormonal, como se fosse um botãozinho liga-desliga, né? E quando a gente pensa especificamente na parte bioquímica e que eu vou ajustar a parte hormonal, ela vai ter ações tanto locais quanto no sistema nervoso central, em termos de ajuste de neurotransmissores a partir do ajuste hormonal, trazendo essa determinação, trazendo essa assertividade, trazendo essa melhora de autoestima, né, para que a pessoa consiga se empoderar melhor e fisicamente, localmente, trazendo também a resposta sexual, né, ao estímulo que ela vai receber. Então, né, o que está dentro está fora, né? O que a gente vê repercutindo fisicamente, bioquimicamente, a partir do equilíbrio do corpo, é exatamente o que você está falando de forma nas emoções e na parte energética. Sim. Então, por isso é interessante o trabalho em conjunto, né? Do terapeuta, entendendo, acolhendo, né? Todas essas questões, e do médico em si, fazendo os ajustes necessários se aquele organismo necessitar. Mas de forma isolada, como a Janaína falou, às vezes as coisas não funcionam. Ah, eu tomei essa medicação, tomei esse hormônio,
fiz essa ação especificamente e eu não tive o resultado que eu esperava. Então, porque talvez não seja só isso, né? Talvez tenha algo a mais bloqueando esses setores, esses andares aí, como você está falando. E aí a gente tem que investigar um pouco mais a fundo e talvez buscar lá atrás, onde que iniciou o problema que está reverberando só agora, ou que eu estou percebendo só agora. Né? Não tem como trabalhar a sexualidade, a libido, a mulher, o homem e o casal se não tiver uma equipe de multi-apoio, multidisciplinar. Eu preciso olhar para o físico. O físico, quem vai tratar isso é o médico, é o ginecologista, é o urologista. Muitas vezes também a parte neural, o psiquiatra. Por que Sim, não? às vezes a gente tem necessidade realmente, né, de usar medicações. Quando a gente fala em visão integrativa, a gente não fala de forma excludente. Eu vou trabalhar de forma holística, de forma integrativa, então agora eu só uso coisa natural, eu só uso ervas, eu não uso remédio, eu não vou no médico, e não é bem assim. A gente tem que usar todas as ferramentas a nosso favor, se assim for necessário. Tem que fazer exame, né? Tem que Tirar fazer sangue exames muitas também, vezes para ver o que está lá dentro. periodicamente. Então, a depender da linha de trabalho, de que momento da doença, né, da questão eu estou tratando, pode ser que eu precise de várias coisas para serem utilizadas para dar aquele up, dar aquele salto e eu ir para o próximo nível. E cada vez mais a gente vai fazendo ajustes para que você precise de menos medicação, para que você precise de menos suporte e consiga andar com as próprias pernas. Mas no primeiro momento, que é o que a gente está falando aqui, entender, né? Descascar aí o abacaxi, né? Desatar o nó e entender qual é o problema real, que vem mascarado com uma dor na relação sexual, que vem mascarado com uma dificuldade de me conectar com meu parceiro, né? A Janaína falou aqui muito bem sobre a questão das emoções e do corpo, né? E muitas vezes a gente não entende muito bem como isso funciona. Algumas dessas pacientes podem ir só para o médico, para o ginecologista, para o sexólogo, ou só para o psicólogo, e aí ficam trabalhos meio desconectados. Mas como é que eu integro tudo? Como é que eu vou entender que esse meu corpo talvez esteja bloqueado naquela área que está me incomodando agora, mas que isso está relacionado com outras emoções que não tem a ver diretamente com sexualidade, ou com aquela pessoa que está na minha frente, né? Sim. Então, explica melhor pra gente sobre isso. Eu chamo como se fossem os fios, né? Fazer os fiozinhos do cérebro conectarem com outras áreas do corpo e fazer a junção. Muitas vezes eu falo assim, o que teu corpo está falando? Teu corpo fala por dor ou humor? O que é que ele está falando agora? Ele está com a dor? Está com dor no joelho, dor na barriga, dor no útero, dor nas costas. É um grito que ali está acontecendo. Esse corpo ele está precisando de atenção. Ele quer que você olhe para ele. Por isso veio a dor. E normalmente é uma energia que está parada, condensada ali, que travou. Não posso fazer diferente, eu preciso honrar mamãe, preciso honrar papai. Tem muita coisa ancestral que fica embutida nas nossas células e isso também trava. Deixar ir embora o que precisa ir embora, fazer limitações, encerrar processos, tudo isso no corpo, muitas vezes ele não consegue dizer, você só vai até aqui. Se você for até aqui, eu não quero mais. Eu consigo dar esse limite? Eu consigo dizer um não? Tem muita gente que chega para mim e fala assim, Janaína, eu não consigo falar o que eu quero. E quando eu falo, as pessoas ficam com raiva. E a pessoa se culpa, né? E a pessoa se culpa. Então, assim, mas tá tudo bem o outro estar com raiva de você. Você ensinou ele que era de um jeito. Agora ele não está conseguindo te entender esse novo ciclo. O que você falou desse processo de tanto das outros profissionais, de trazer esse olhar para o ser humano, me lembrou muito dos ciclos. Os nossos próprios ciclos, principalmente das mulheres. O ciclo quando a gente está lá na nossa primeira infância, entrando na área da sexualidade, quando tem a menarca, a primeira menstruação que está ali acontecendo, mudanças do corpo da mulher, seios, pelos, voz, altura, né, mais curvas que estão ali acontecendo, e aí a gente entra em outros ciclos. Na infância, às vezes que meio assim, tá tudo bem, mas não tá tudo bem, né? Os pais, eles não tem uma educação sexual considerável que possa falar ali. E falar sobre sexualidade não quer dizer falar sobre sexo.
São coisas muito diferentes. Falar sobre sexualidade, sobre os ciclos que aquela menina está passando, que ela precisa desenvolver ao longo da vida. Porque ela vai chegar na vida adulta dela, ela vai querer também ter, ou não, né, um filho. É um outro ciclo. E o corpo muda mais uma vez. Eu tenho seios mais volumosos, cheios de leite. Eu tenho uma barriga com um ser dentro que eu preciso nutrir ali. E ao mesmo tempo, no próximo ciclo da menopausa, e não é falado. E você sabe muito bem Sim. disso, como você trabalha com envelhecimento saudável. E quando você recebe mulheres que estão entrando nessa uma secura vaginal, uma dor, incômodos, falta de libido, falta de apetite sexual, isso tudo traz outras dores que também não são faladas e são muito tabus por serem ligadas ao envelhecimento. Uhum. É como se a mulher estivesse perdendo o prazo de validade, né? Quando ela vai chegando na menopausa. Então, dá um certo pavor. Porque hoje, hoje não, mas na sociedade, a mulher, ela tem mais valor se ela é mais jovem. Se ela vai entrando ali na matriarca, se ela vai entrando na parte mais da velhice, se os sinais do envelhecimento vão aparecendo, ela vai perdendo um pouco do seu valor. E é interessante você falar dos ciclos, porque quando a gente fala em sexualidade, o que a gente tem visto, pelo menos o que eu recebo, são mulheres que em cada fase elas têm questões diferentes, têm dúvidas diferentes, né? No momento ali da adolescência, início da vida sexual, onde ela está se descobrindo, onde ela está descobrindo o seu corpo, os seus limites, no momento ali da vida adulta, onde existem outras prioridades, que é formar uma família, muitas vezes, e no momento da menopausa, onde tudo que ela aprendeu não serve mais. E ela tem que fazer uma nova rota, né? E em cada fase, a sexualidade entra como um complemento. Como se ela precisasse, naquela fase, se adequar para continuar agradando o outro. Como se naquela fase ela precisasse fazer ajustes, mas não para ela, para o outro, né? É o que a gente tem visto dentro do atendimento do dia a dia. Então, o meu marido está reclamando, por isso eu vim aqui. O meu marido me procura e eu não tenho vontade, e eu não quero desagradar, né? Então, sempre é porque eu estou incomodando o outro. Não é porque eu estou tomando as rédeas da minha sexualidade e eu quero manter a minha vida sexual. E aí acontece Entende? que dizer assim, ou muitas vezes não é falado isso, ou você muda ou a gente se separa. A pessoa cansa. Fica embutido, né? Não quero mudar. Eu estou naquela fase, quero continuar naquela fase. Impossível. O corpo ele necessita de mudanças, o corpo necessita de modificações, não tem como ser diferente disso. Então, se eu estou em um relacionamento e a outra pessoa, eu não quero mais, fala. Se a outra pessoa fala, eu não quero mais, vai ter uma mudança. Não, eu quero preservar esse relacionamento. Eu quero continuar com O isso. que eu posso fazer? E agora eu vou fazer. Agora eu vou atrás do ginecologista. Agora eu vou atrás da terapeuta corporal, da sexóloga, seja de onde for. Agora eu vou atrás de resolver o meu problema, porque eu só estou sendo empurrada, estou sendo forçada. Muitas vezes precisa, né, desse empurrãozinho. Então, principalmente na sexualidade, que é algo assim muito... É sempre muito mascarado, né? Todo mundo se preocupa, né? Como eu falei no início, todo mundo tem dúvida. Quando o assunto é sexualidade, todo mundo quer aprender algo, todo mundo quer tirar alguma dúvida, mas ninguém conversa de fato sobre isso. Todo mundo tem uma certa vergonha, um certo receio. Então, muitas das coisas que chegam aqui para a Janaína podem vir através de bloqueios, através de crenças, formas de criação, através de dificuldades da pessoa se expressar, né? E aí o trabalho corporal, né, como você está falando, que mexe um pouco com as emoções, muitas vezes ajuda aquela pessoa que tem um incômodo, tá com esse incômodo no relacionamento, mas ela não sabe exatamente expressar o que é. Ela não sabe explicar, porque ela não tem um parâmetro de comparação. Para ela sempre foi daquela forma, que não está servindo mais, mas ela não sabe como mudar. Então, através do trabalho corporal, você consegue mexer com as emoções para que isso venha à tona e traga consciência
né? Exatamente. Para que ela consiga destravar o que ela nem sabia que estava travado. Sim, Não é assim? sim. E muito tá travado no quadril. Tem muita coisa travada no quadril. É um ponto que é muito importante falar aqui, porque quando a gente fala de corpo, corpo é emocional. Coisas que ficam guardadas ao longo da vida nessa biblioteca de emoções, e principalmente na pele, Sim. né? Pele é uma biblioteca de emoções. Tanto, Pele, tanto que muitas mucosas. vezes, né, quando você tem questões emocionais muito fortes, isso afeta a pele. As dermatites, né, tem gatilhos emocionais, né? Sim, sim, tudo. E nas mucosas? Mucosas da boca e mucosa vaginal. Uhum. E mucosa vaginal, ela tem memória. Tem um trabalho que eu faço que se chama mapeamento vaginal. É uma das ferramentas. E onde a gente olha exatamente as dores que estão ali, internas, e fala, vamos tirar isso? Vamos olhar para isso? Vamos melhorar? Que dor é essa? Que memória é essa que está ali acontecendo? Então, de todos os pontos internos que a gente trabalha, que são ligados a situações específicas que estão lá dentro da vagina. Que acontecem quando? Quando tem uma penetração. Ah, eu não quero olhar para isso, eu vou empurrar pela barriga, vou empurrar a vida fora, vou empurrar isso, porque isso não. Ah, sexo tanto para mim tanto faz. Mas quando chega um relacionamento que a pessoa quer se relacionar e entra uma penetração, seja mulher com mulher ou mulher com homem, essa mulher que vai receber a penetração, que vai ser penetrada, ela vai soltar as memórias dela naturalmente, porque o corpo vai falar ali. Aí tem uma tendência a rejeitar ou aprender, se ela não olhar, né? Ou a ficar desesperada muitas vezes. O que é que está acontecendo? O que dor é essa? Eu estou fazendo a força, no caso das disparonias, dos vaginismos, e muito também da endometriose, que é uma causa dessa dor, né? E traz muito desconforto, muito incômodo. E aí essa é a tua área. Sim. A terapia integrativa sexual, ela vai inicialmente atender questões voltadas à sexualidade, que podem estar te incomodando, mas eu sei que você tem um trabalho também dentro da ginecologia com outras questões, como na endometriose, onde a gente tem uma doença inflamatória, principalmente na região pélvica, áreas de muita dor, e isso vai causando um processo que a gente chama de dor miofacial. Eu vou tendo contraturas naquela musculatura. E aí eu vou gerando desconforto na hora da relação sexual. Sim. E aí acaba chegando para você uma questão de dor na relação de dispareunia, mas que vem com um outro fundo aí. Dores do feminino, né? Que o buraco é mais embaixo, né? Que são questões emocionais, que tem uma doença inflamatória de base. Então, eu tenho que trabalhar o processo inflamatório, tenho que trabalhar a alimentação, tenho que trabalhar o intestino, mas eu tenho que trabalhar as emoções, senão a gente não consegue sair do lugar, a gente fica meio que andando em círculos, né? E também tem um trabalho com as tentantes, né? Com a fertilidade, exato. que também mexe um pouco com essa questão da sua relação com o feminino, né? Da sua relação com a maternidade, com o gerar uma vida, não é isso? Quando eu recebo mulheres que têm uma dor física, seja dor no ato, dor na penetração, dores, muitas vezes até dores menstruais, a gente sabe disso, né? Que tem a ver com esse enrijecimento uterino. Enrijecimento, eu enrijeço, é masculino. Energia masculina, mulher quando está com excesso de energia masculina, no seu útero ele fica enrijecido. É como se ele fosse se tornando uma próstata. É como se ele fosse endurecendo. A próstata é uma coisinha pequenininha, endurecida. O útero ele é pequeno, mas ele precisa ser flexível. Ele precisa se encharcar de sangue para poder ele ter prazer. E o útero tem prazer junto com o ato sexual. Ele também se enche de sangue, ele também se lubrifica, ele também causa prazer nessa mulher que ela está equilibrada. Se eu tenho um excesso de masculino, como é que eu sei, Janaína, agora que eu tô com esse excesso de masculino? Fácil. Fácil, fácil, fácil. Ações que você faz na sua vida. Por exemplo,
Estou com excesso de controle? Será que você é uma pessoa controladora? Se você responder que sim, observa como é que você contrai os seus músculos vaginais. Será que eu sou uma pessoa muito crítica? Será que eu julgo demais? Será que eu preciso ser perfeccionista o tempo todo? Tem que fazer desse jeito, dessa forma? E se o outro não faz, isso me sabota? O que está na minha capacidade, eu faço com perfeição. Mas se eu depender do outro, que o outro não faz o que eu quero, aí vira o mundo. E aí o controle enrijece cada vez mais lá embaixo. Eu não me abro. O feminino é uma forma de se abrir, de se conectar, de sentir o outro. De acolher, né? De acolher. Tem várias formas que esse feminino, ele vive. Não é só o feminino no útero, é o feminino no corpo dessa mulher. Não estou dizendo que ela vai deixar de usar o masculino, porque a gente precisa dos dois. A gente precisa do nosso feminino, precisa do nosso masculino. Mas tem uma coisa que é muito importante. Quem manda no masculino, na energia masculina, tá certo? É a energia feminina. Como assim? Não é quem manda, tá? Eu tô fazendo meio que um trocadilho. Sugere. Não, assim, né? Mas você vai Direciona. entender que é quase um mandar. Por quê? Ah. É aquela história da corporação. Quem é os controladores? Quem são os administradores disso? Dois deles são feminino e masculino. E se eu tenho esse feminino que fala assim, espera, aguarda, a oportunidade está chegando. Não vai na ansiedade, não faça isso. No impulso, né? Não vai no impulso. Espera mais um pouquinho, aguarda. Paciência, tenha calma. Não, planeje. Observa o que está ali. Faça o seu planejamento. E na hora certa, esse feminino faz assim, vai masculino. E aí o masculino vai agir, vai colocar força, vai colocar ativação, vai colocar motivação, vai colocar atitude, vai colocar foco, direcionamento. Esse é masculino. Mas então eu percebo que eu tenho muita energia masculina. Ótimo, bacana, você é uma pessoa que faz acontecer. Mas se você não entender que esse lado feminino, ele precisa estar muito bem ativo e regulado, faz bobagem, pra não dizer outra coisa, né? Eu acho que tudo na vida é equilíbrio, né? Então a gente tem as duas nuances, né? Energia feminina, masculina, para usar em determinados momentos. Sim. É lógico que no dia a dia, hoje, né, a vida moderna, ela nos exige muitas vezes ser muito mais masculina. Né? Eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou no mestrado. Sou mãe solo, né? Eu sou mãe solo, eu tenho que ganhar o pão, eu tenho que produzir, bater meta. Então, o tempo inteiro você recebe essas informações para você agir, para você atuar. E aí, o feminino ele vai ficando meio de lado, né? Então, ele vai ficando meio esquecido. E vai ficando, como a Janaína falou, meio enrijecido. Você vê muitas vezes aqui, né? Nas outras áreas de musculatura. Como você fica tensa, como você fica rígida, dor de cabeça, dores no corpo. Da mesma forma, a parte vaginal, a parte pélvica, né? Imagino que deve ficar desse mesmo jeito. E aí, o convite é mais para você começar a flexibilizar em alguns momentos para começar a equilibrar um pouco tudo isso, né? Soltar o corpo. Trabalhar a corporeidade. De que forma? Gente, quando a gente fala de vagina, de útero, de sexualidade, de sexo, né, de todo esse combo que tá aqui, como é que ele se expressa no corpo? E aí é um convite dessa pessoa se observar. O que é que tem ali? O que esse corpo está ali apresentando? Eu tenho dificuldade em uma certa área da minha vida. Primeiro, vamos reconhecer, né? Vamos dizer assim, não, tá complicado, tá difícil, eu não consigo entrar nisso, eu preciso olhar mais com calma. Então, pausa tudo isso, volta uma casa, volta 2 casas, volta 10 casas se necessário, e aí você vai olhar para o feminino, vai planejar, vai organizar, vai procurar um profissional, vai olhar para o corpo e vai entender o que está ali acontecendo. Sozinho não dá para viver. A gente precisa de outras pessoas. Não, eu sou um autodidata, eu não preciso de ninguém. Eu preciso de terapia, não preciso de ginecologista, não preciso de tirar sangue, não preciso nada disso. Gente, para! Não é assim. Você não pode viver sozinho. Todo mundo tem as dificuldades. Se você não tivesse pai e mãe e você fosse criado com o maior amor possível,
E não tem uma pessoa na face da Terra que não tenha dificuldade com pai e mãe. Por mais amorosos e lindos e queridos que eles possam ter sido na vida. Isso aí já leva e já mexe com a sua sexualidade. Demais. Demais da conta. Tanta coisa pra gente falar, né? Muita, muita coisa. E sabe uma coisa interessante? Hoje a gente vê muito, talvez a sexualidade de uma forma um pouco distorcida. A gente vê em todos os momentos, né? No anúncio de produtos, na novela, no filme, tudo puxa sempre para essa sexualidade e para uma liberdade sexual, para eu experimentar, para eu me abrir, para eu desbravar, digamos, a sexualidade em termos de liberdade. Só que muito pouco a gente vê falando sobre a parte das emoções, né? De como que eu vou lidar com isso. Então, essa liberdade mais excessiva que a gente vê hoje de transgredir regras, você vê isso como algo positivo, como coisas negativas? Como é a tua opinião sobre isso? Então, vamos falar sobre liberdade sexual. Nós temos... Nossa, é muito interessante. Vamos lá, vamos pegar um exemplo? Mulher que acabou de se divorciar, né? Soltou, tá lá, vida ativa, tá na pista, tô solta da vida. 20 anos de casamento, entra na pista e é um novo mundo, né? Primeiro ela passa por várias fases, né? O luto, a separação, a raiva, o ódio, que vai entrando na solteirice junto com esse ódio, e o ódio é os homens, mas muitas vezes. Isso é tratável, tá? Tudo isso, com terapia tá tudo certo. Tem jeito. Tudo tem jeito. Quando a gente fala de liberdade, que não é libertinagem, liberdade não é você estar solta sem regras. Liberdade não é você entrar Não, agora eu vou me expressar. Só que não olhar para os seus próprios tabus e crenças que estão ali acontecendo. Não tem como você ser liberta até mesmo para expressar o que você quer. Eu preciso de voz, eu estou usando nesse momento energia sexual para me comunicar com você. Eu preciso dessa puxada de energia para que eu possa soltar. Quando eu falo de liberdade, eu vou olhar que tipo de valores eu tenho, que formam a base. A minha base da minha liberdade sexual, eu preciso ter as minhas regras. E eu não posso soltar qualquer coisa, eu não posso ter qualquer coisa, porque aquilo é o que me fez, é a minha história. Quando eu falo, por exemplo, todo homem não presta, isso é uma verdade? Não. Toda mulher é interesseira, é uma verdade? Não. Mas isso trouxe naqueles seres aquelas verdades naquele momento. É tratável, como eu falei. Não é uma verdade para cada um, mas é a verdade naquele momento para aquela pessoa. E quando eu pego essa mulher, que ela é mãe, e ela ensina para aquela filha dela que homem não presta, o que vai acontecer? A quantidade de mulheres que eu recebi, que escutaram da mãe que sexo é sujo, que homem não presta, Não pode depender de homem. Não pode depender de homem, muito. Que é errado. Ela entra na fase adulta com esses mesmos valores e crenças. E ela entra com raiva, né? Do homem, da figura masculina, né? Muito. Como é que ela vai ter prazer com aquela criatura que tá lá chegando para ela? Não tem como. Ou ela fica esperando a pessoa passar a perna, né? Ele vai puxar meu tapete aqui em algum momento, né? Pra confirmar o que mamãe falou. Tá vendo como a minha mãe tinha razão? Tá vendo? E ela tinha razão, porque essa pessoa que está com esses bloqueios e traumas e crenças chamou para si. E isso é um dos pontos que a gente trabalha, esse mental, isso aqui é conexão. Não tem como eu trabalhar a sexualidade se eu não tenho essa antena aqui de cima bem orientada, bem organizada. Isso aqui desce os fiozinhos, como eu falei, para a gente fazer as conexões, mas precisa também subir as outras formas. Já tive pessoas que, assim, as placas, né? Cabeça pensa uma coisa, coração pensa de outra, e aí, às vezes tem placa bem por aqui. Que aqui é a parte visceral, eu sou muito instinto, mas eu não posso
olhar para as minhas emoções, porque senão eu vou ser muito mole, vou ser um ser muito bobo. Fica uma briga interna, né? É muito importante o que você está falando, essa sua fala, e tem muitas coisas para a gente destacar. Por exemplo, quando eu perguntei sobre liberdade sexual, que é o que a gente vê hoje, como essa liberdade sexual ela acontece? Ela acontece através do estímulo do prazer imediato e do mais quantidade, mais volume. Quanto mais volume, mais eu estou liberta, mais eu estou em paz com a minha sexualidade. Isso é o que vendem para você. O que a Janaína está falando é uma coisa completamente diferente. Por quê? Porque cada um vem dentro da sua história, com as suas questões, com as suas crenças, com as suas vozezinhas na cabeça, do que a mãe falou, do que a família falou, sei lá, do que teve de experiências. E isso vai moldar como você se relaciona. Então, a partir daí, eu vou tendo relações, eu vou tendo contatos, onde eu vou, às vezes, confirmando isso. Então, aquele possível bloqueio que eu tinha, ele vai intensificando. Às vezes não, é certo isso acontece Ao invés de melhorar, porque eu abri a minha liberdade, eu vou cutucar ainda mais uma ferida que já existe, né? Exato. Então, compreender, né, o que você está falando, né, compreender como funciona o corpo, o que é que eu realmente desejo, isso está conectado com a minha emoção, me traz prazer, ou me traz culpa, ou me traz remorso. Isso está consciente para mim, eu tenho consciência de que está acontecendo isso com o meu corpo, ou existe essa briga interna, onde um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro, e eu nunca me acho, né? Eu acho que é bem por aí o cenário que você está desenhando aqui, em relação aos bloqueios e crenças da sexualidade, não é isso? É um corpo que tem vários desejos. Eles brigam com esse desejo, o desejo Entre si, né? instintivo, o desejo emocional, o desejo mental, e às vezes um desejo espiritual, e aí fica todo mundo em reunião, só que ninguém O que eu quero, mas o que é certo, mas o que minha mãe mandou fazer. O que eu posso, o que eu não posso. É mais ou menos isso, né? Ainda tem ancestralidade aí no meio para poder dar E umas cutucadas, né? Fica um bolo só. Eu vou falar uma palavra que é... Ai, meu Deus, lá vou eu. Despirocar é uma delícia. Mas o despirocar é exatamente essa história do desejo de mais. Eu quero mais prazer, mas é viciante. Não, e outra coisa, às vezes você fica nessa dualidade, nessa briga interna, e chega uma hora que esse desejo ele extravasa. E você não consegue, aí você despiroca, né? Porque aí você não consegue mais controlar. E fica como se fosse um personagem. Eu quero muito isso, mas eu manifesto aquilo. Eu supri aqui um instinto. E aí vem as doenças, né? Mas chega uma hora que ele transborda e eu não consigo conter. Não consegue lidar. E não consegue lidar. Não consegue lidar com as emoções. Quando eu tenho, pegar o mesmo exemplo, uma mulher que despiroca na vida, né? Quanto mais, melhor. Mais prazer, melhor. Eu enchi os meus instintos, só que eu preciso puxar o nível, eu preciso me conectar com aquela pessoa, eu preciso sentir emocionalmente. Senão enche e demais e traz o vazio, porque aqui eu tenho um bloqueio. E aí eu sinto vazio. Isso pode acontecer dentro do relacionamento também. Também. Tá? Eu tenho um instinto, tenho desejo, mas ele já fez tanto mal pra mim. Não, a gente vai só se usar, né? É só sexo. E aí não tem mais emoção. Isso, com o tempo, não sustenta. Relacionamento sem emocional não sustenta. Relacionamento sem sexo também não sustenta. Relacionamento sem discernimento, sem conversa também não sustenta. Então, eu preciso... Aí entra mais uma vez a integralidade. Eu preciso de todo esse corpo, eu preciso dos instintos, eu preciso das emoções, eu preciso dos pensamentos, eu preciso das minhas crenças, dos meus valores espirituais. Espiritual não religioso, mais uma vez aqui falando. Espiritual onde eu me conecto com a minha fonte, eu me conecto com o meu próprio corpo, né? Naquela fala do... Sua vida é exatamente igual ao seu orgasmo. Essa afirmação, o que é orgasmo? Primeiro, orgasmo é aquela conexão onde o seu corpo vibra, 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 vibra e se conecta com o divino, com a fonte. E eu não estou falando de orgasmo clitoriano e eu não estou falando de orgasmo ejaculatório.
Não tem nada a ver um com o outro. O orgasmo, nesse caso, é o êxtase, é a sua conexão mais profunda e divina. Êxtase que você consegue, sozinha ou acompanhada. Um casal, ai, é uma delícia, é uma maravilha. E sozinha também. A gente fez um curso, né? E nesse curso ensina como essa mulher pode ter esse êxtase. O autoconhecimento, O né? autoconhecimento, que é exatamente o que a gente falou até agora, educação sexual. Não tem como você viver o seu ciclo sem essa educação sexual. Educação sexual que você vai ver no corpo, no soltar, na respiração. A respiração é muito importante. E o que você está falando não é nenhuma novidade, né? A gente já vê aí na yoga, já vê na medicina chinesa. Muito eles falam sobre essa conexão mente-corpo, mental, consciência, mental, emoções e o físico. Então, eles trabalham o tempo inteiro a corporeidade para regulação de emoções. Eles trabalham o tempo inteiro as emoções para ajuste da parte corporal em termos de desempenho, né? Então, é algo que é muito presente, mas que a gente aqui do lado de cá, né, ocidental, está descobrindo há pouco tempo e está colocando em prática há pouquíssimo tempo, né? Mas falando sobre educação sexual, hoje como você vê essa parte? Assim, a gente vê muito essa dificuldade, né, de abordar a sexualidade. Então, com quem você conversa sobre sexualidade? Você conversa em casa com a sua mãe? Você conversa com a sua amiga? Você vê na novela? Você vê agora no Google, né? Que a gente tem essas ferramentas de busca. Onde que as pessoas são educadas sobre sexualidade? Porque precisa haver uma educação. Não é só um bloqueio, não é só o não pode, né? Alguém tem que dizer o que pode, alguém tem que dizer o que é bom para que essa pessoa consiga ter um contraponto e consiga expressar a sua própria sexualidade. Muito acontece entre amigas, né? Muito difícil acontecer entre mãe e filho, entre Muito difícil. pai e filho. Nossa, o que eu já peguei de pessoas, ai, não, eu não consigo falar. Janaína, você consegue falar sobre sexualidade? Não, calma, vamos treinar você para você conseguir falar com o seu filho. Eu acho que esse ciclo também, que é de pai e de mãe, Sim. de conseguir falar sobre sexualidade, Até onde eu posso falar? Será que eu tô falando demais, né? sobre prazeres, eu posso falar sobre prazeres com o meu filho, o corpo prazeroso, Será um que eu não corpo vou existe, estimular? né? Não vou avançar coisas, o que que eu posso falar, o que que eu não posso. Gente, a escola já ensina isso. Se eu não chegar junto com a escola, eu vou estar atrasada também. E a internet também, né? A história do quinto ano, né? Que o quinto ano ele serve justamente para isso, para poder desabrochar todo esse processo de um adolescente. E a internet, com Com certeza. certeza. Infelizmente. Há coisas muito positivas, mas há coisas extremamente negativas. E uma delas é a pornografia. Sem dúvida. Pornografia, ela não ajuda. Pornografia, ela não colabora. Não agrega. Não agrega. Infelizmente, sinto muito, me perdoe, mas a pornografia, ela causa coisas muito visuais. Eu vou olhar para que o outro veja. Não é para mim que eu estou fazendo, é para o outro. Eu estou ali numa cena. É uma encenação. Eu estou performando, né? Exato. São atores que estão ali. E aí, quando eu não performo bem, eu me culpo. Então, gera, às vezes, muito nos jovens, eu acredito, essa ansiedade da performance, né? Essa ansiedade de estar ali, como eu vi no vídeo, fazer igual, não sei. Isso começa a partir de pequenas coisinhas, eu posso gerar uma bola de neve e gerar um bloqueio, gerar uma disfunção sexual, né? Uma ejaculação precoce, uma anorgasmia, né? Então, assim, não subestime as emoções, né? Não subestime a sua relação com a sua sexualidade, porque isso pode te causar bloqueios muito mais profundos do que você pensa, né? Incomodou? Olhe. Exatamente. Tá com raiva? Olha. Bloqueou? Olha. Doeu? Olha. Tudo isso são pontos para você olhar. Tudo isso são pontos para você buscar um profissional. Sem dúvida. Ou uma equipe, né, multidisciplinar também. Exato. E essa equipe vai dar suporte e apoio para tudo isso. Com certeza. E quando é que você acha que o teu trabalho, ele encerra? Tipo, né? Trabalhei aqui com você, a gente trabalhou isso, olha aqui como você progrediu, agora
vai pra vida. Vai pra vida, né? Vai pro mundo. Gente, eu acho que trabalho de autoconhecimento, ele nunca se encerra, né? Se eu olho para os ciclos, no ciclo onde eu estou, já é o fim? Não é um fim. Eu consigo olhar para os outros ciclos também para que eu possa ter uma vida mais, às vezes, suportável, né? A plenitude da vida é algo que você conquista de cada pontinho, né? Seja no trabalho, nos amigos, na família, nos filhos, no seu bem-estar, no seu autocuidado. Então, quando eu falo, eu gosto muito de dizer, tem começo, tem meio, tem fim o trabalho. É um tratamento, mas e as ferramentas que eu dou para aquela pessoa, que são algumas ferramentas que estão no curso do Mulher Mais Libido, essas ferramentas elas são importantíssimas para a vida, como o pompoarismo, a contração vaginal, a conexão com a outra pessoa, como eu vou lidar, como eu vou falar com a outra pessoa sobre o que eu quero, dar os meus limites, como a gente já falou, falar, não, faz isso, vamos fazer um dia de laboratório, né? Vamos fazer laboratório hoje. Eu posso dizer nesse laboratório, não, faz assim, vai mais para a esquerda, vai mais para a direita, fica aí, continua, Está vai. à vontade para falar isso, Exato, né? dizer o que você gosta, gente. O que você gosta? O que falar assim, eu gosto daquela posição X, eu gosto que a gente vá numa praia, eu gosto de falar sobre coisas mais profundas, ou não, eu não gosto que você faça aquilo, eu não gosto que você fale isso, ou de mesmo dizer para outra pessoa o que está incomodando ali naquele relacionamento. Uhum. Vai magoar. Mas vai incomodar a outra pessoa. Com certeza. Provavelmente porque o outro ele não está acostumado com uma crítica. Não, e às vezes fica nesse juntar de coisas e transborda, como a gente falou, né? Isso aqui me incomoda. Desde quando? Desde há 2 anos que isso me incomoda. 10 anos. E eu só consegui falar agora, né? Então, muitas vezes a gente vê isso também no dia a dia. E é interessante você falar essa questão do começo, meio e fim, porque muitas das ressalvas, né, da pessoa entrar no processo terapêutico é achar que é algo que não tem fim. O autoconhecimento, ele não tem fim. A gente está sempre se lapidando, tentando melhorar. Mas quando eu entro num processo para determinado objetivo, vai chegar um momento onde vai haver a finalização daquele ciclo, que talvez eu continue com outro profissional. Uhum. Ou talvez, né, através de ferramentas de educação continuada, como o curso que você falou. Uhum. Que é um curso online, né? Fala um pouquinho sobre isso. Esse curso online é uma delícia, uma maravilha. Se chama Mulher Mais Libido. Quando a gente fala da libido, né? Essa pulsão. Gente, não é de cima para baixo que começa, é de baixo para cima. Eu preciso de energia terra, e libido é energia terra, é energia de movimentação que move minhas pernas. Eu preciso de libido. Eu preciso de libido para poder levantar da cama. Eu preciso de libido para dar um beijo no meu filho e dizer bom dia, meu filho, bom dia, marido, bom dia, mãe, bom dia, pai. Eu preciso de libido para que essa libido possa subir. Só então, que libido não é desejo sexual. Se eu puxo essa libido e eu me conecto com alguém, eu consigo ter desejo sexual. Eu puxo essa libido e me conecto com as emoções, eu consigo movimentar e gerar. Puxou junto com a energia sexual e vai subindo e acumulando. E aí eu consigo me conectar. Eu saio das mágoas, eu saio dos rancores, eu consigo me conectar melhor com o meu patrão, com os meus colegas de trabalho. Eu consigo me comunicar melhor, eu consigo intuir melhor. Eu preciso dessa força de vir de baixo para cima. E como eu falei lá atrás, são os elevadores, né? Sim. Elevador sobe, elevador desce. Os vários setores. Precisa se comunicar, um sem o outro. E aí, quando as coisas já estão fluindo um pouco mais, quando você já desbloqueou o fluxo, entra a ferramenta de educação, entra o curso para que você consiga, digamos, fazer reciclagens, né? Você vai revisando, você vai revendo, você vai para a vida, você vai aplicar aquilo na prática numa situação, depois você volta lá, revisa o material. Entendi, então eu fiz isso e agora eu tô assim, E você começa a ver o seu progresso. Né? Exatamente. É engraçado quando a pessoa faz o curso em um momento, ela está em uma visão de vida. Sim.
Aí passou mais um pouquinho. Não, deixa eu revisar mais uma vez. Eu vou fazer todas as práticas que Fazer estão os ali exercícios, colocados, né? os exercícios que estão lá. A gente está cheio de exercícios, está É teórico cheio e de prático. práticas. Tem a parte de teoria, tem a parte da ginecologia, a Dos parte hormônios, dos hormônios, da medicina integrativa. das disfunções sexuais, para você entender que, às vezes, eu tenho comportamentos que eu não sei que ele é nocivo, né? Nocivo para mim. E que pode estar entrando num processo de disfunção mesmo, né? De desequilíbrio que precisa de tratamento. Então, é importante que você tenha consciência. E, ao mesmo tempo, tem a parte prática da Janaína, onde ela vai trabalhar na prática essa corporeidade, onde ela vai trazer essa conexão com as emoções, né? Para que você comece a realmente ter o que a gente chama de empoderamento. É se apropriar da sua própria potência, se apropriar do seu potencial em relação à sexualidade. Nós fomos criados a não sentir. Não pode sentir, não pode ter prazer, não pode se conectar, não pode. Não posso sentir o meu corpo, de jeito nenhum. Vai, anda, vai pra frente, Principalmente engole o mulher, choro. né? Engole o choro. Não quero que você traga briga pra dentro de casa, não quero que você traga confusão pra dentro de casa. Olha como isso vem de muito longe. Então, aquelas crenças que vieram aqui, eu não posso sentir. Se eu não posso sentir, eu não sinto o meu corpo. Não, e principalmente mulher, né? Que era na adolescência, você não pode se tocar, você tem que fechar a perna, você tem que vestir uma saia longa. Recatada. Na recatada, na vida adulta, você tem que gerar um filho. Você não tem que sentir prazer necessariamente. Você tem que procriar. Exato, é uma obrigação. E na menopausa, não, já foi, já passou, seu tempo passou, né? Então, essas informações são subliminares, né? Dolorosas. E como é que aquela mulher, ela acha um espaço, né? E esse podcast serve para isso, de dizer, não tô satisfeita. Eu quero sentir prazer. Eu quero ter um espaço onde eu possa falar sobre prazer. E ele é legítimo, ele não está errado, né? Então, o recado que a gente vem dar hoje é esse, né? Eu consigo, o meu corpo, ele é preparado para isso. Eu só preciso saber comandar ele melhor. Gente, se você não teve educação na vida, educação sexual na sua vida. A grande maioria não teve. Então, né? Se você não teve essa educação sexual na vida toda, que é a grande maioria, como você falou, vale a pena. É do básico pro avançado. É onde você tem o mínimo, o básico, até noções de anatomia. Mulher não se olha, como ela foi falada, não, fecha a perninha, fica lá quietinha, você não pode olhar o que, é que você tem. Tem uma flor desabrochando ali, que pode ser maravilhosa. Entender o que, é que você tem ali, quais são os pontos de prazer. Porque cada ponto de prazer pode ser um ponto de prisão. Sim, de memórias, né? É o que a gente olha isso, né? A terapia em si. Então, no curso, você se tocar. Tem um que eu acho ótimo, maravilhoso, que é o autotoque. Você se conectar com o seu corpo, entender o que está ali acontecendo. Porque sentir, a gente começa a olhar para outra pessoa sentindo o corpo. Sexo não é só para o outro. Sexo é conexão, é o sentir você Com o outro. com o outro. O prazer é meu e eu compartilho com outra pessoa. Eu não vou depender de outra pessoa para que ele ou ela possa me dar prazer. Eu vou organizar o que é meu. Não estou conectando com aquela pessoa, aí é uma outra história. Mas o prazer é meu. A conexão é meu, é minha. E eu tenho esse corpo que é um corpo orgástico, que é um corpo sensível, que é um corpo que quer se conectar. Isso é transformado, isso é treinável. Treinar um corpo orgástico para sentir. Sentir como é que acha que é de corpo orgástico, vai ter orgasmo, tudo quanto é canto, não é bem por aí. Pode ser. Pode ser que sim, né? Pode ser que aconteça. Por exemplo, o prazer de você se alimentar gostoso, de colocar coisas gostosas na boca, de você falar coisas boas, de você visualizar coisas interessantes, de você vislumbrar natureza, de você vislumbrar uma boa conversa com alguém. Prazer nas coisas do dia a dia, né? Simples. Coisas simples, que às vezes a gente passa batido com a correria mesmo, né? Exato. Então, trazer você pro agora, pro centramento. Isso é muito interessante também.
Ai, tô só lembrando aqui das práticas que estão lá no curso, como a prática do pompoar. Sim. E aí, no curso, a gente tem esse pontapé inicial, como a Janaína falou, para que a partir daí você entenda, essa área eu quero melhorar. Então, eu vou buscar uma ginecologista integrativa, eu vou buscar uma terapeuta sexual, eu vou buscar um curso de imersão, onde eu possa me aprofundar no meu autoconhecimento. É a partir do curso que eu entendo qual é realmente a minha demanda, seja de dificuldade, seja de melhoria. Então, fica a dica aí, né, do curso Mulher Mais Libido para você. Janaína, a gente está se encaminhando para o nosso final, mas esse é um tema realmente que não tem fim, né? Não. Tem muita coisa para a gente explorar, a gente não conseguiu aprofundar tantas coisas porque é muito assunto, é muito pano para manga. Então, talvez no outro momento a gente consiga fazer a parte 2. Mas eu acho que já deu para esclarecer muita coisa, né? Já deu para acender aí uns alertas para que as pessoas comecem a se observar um pouco mais. Sim. Você Vamos quer chamar deixar essa galera, né? Vamos chamar para poder dizer assim, ó, gente, tem muito mais do que isso. Tem muito mais. Prazer não é errado. Ter prazer não é errado. Controlar esse prazer também é importante, para que ele não possa ser viciante. Sim. Para que eu não busque apenas, que é o que acontece lá nas nossas redes sociais. Esses vícios que estão aí acontecendo. Imediatos, né? Vícios que tentam preencher algo que não conseguem. Então, e pode ser apenas substituído para o sexo. E o sexo pode ser essa busca de algo que não está conectado. Então, a ideia é: conecte teu corpo, escute teu corpo, escute as tuas emoções. Saiba o que esse corpo tem para que você possa vislumbrar ele, saber dar limites, saber dizer o que você gosta e o que você não gosta. Né? É isso. É isso. É isso. Então, gente, a gente fica por aqui. Hoje foi bom. Foi top. Gratidão e até a próxima.